bater um papo agora com o reverendo Lucas, está com a gente. Bem-vindo, querido! Como é que você tá? Tudo Melhor bem? agora, Coisa boa te receber. Uma honra, um privilégio. E pela primeira vez esse casal lindíssimo aqui. Muito Gente, obrigada. que prazer conhecer vocês. A Flávia Rico e o Rico Santorello. Tudo bem? Que prazer. Obrigada pela oportunidade. Muito prazer. Prazer é todo nosso, gente. Esse casal que arrasa no nosso Cozinha Amiga também, já arrasaram em tantos lugares e arrasa agora aqui com a gente, Muito né? obrigado. Muito legal ter vocês aqui. Obrigada pelo pela convite. oportunidade. Vamos bater um papo sobre casamento, gente? Eu tô vivendo esse momento também, né, reverendo? O negócio deu tão certo com o assunto de hoje. Que esse ano eu faço 15 anos de casada, bodas de cristal, né? Bodas de cristal. É, e vamos Nossa, renovar esses preciosa. votos aí. Reverendo vai estar lá com a gente para fazer privilégio, que coisa boa. O privilégio é meu, de querido, verdade. meu mesmo. Bom, não preciso nem dizer que eu acredito nisso, né? Acredito no casamento, acho que aí tá mais do que provado. Comprovado. Acredito nessa união de almas, antes de mais nada, né? Só que a gente está aqui hoje para comentar também sobre números, dados, situações que a sociedade mostra hoje, que isso, enquanto instituição, está meio em xeque, está meio em jogo ou não. Como é que é a sua visão sobre o casamento, sobre o matrimônio hoje, reverendo? Na verdade, estatisticamente, de fato, o número de divórcios ele aumentou. Mas porque estatisticamente também o número de casamentos aumentou. É isso que é interessante. Olha que bacana. Né? Então quer dizer que tem um aumento dos dois lados. Dos dois lados. Então, como a demanda é maior, o contrário também acaba sendo verdade. Não é? Casamento é algo que não sai de moda. O que sai de moda é a forma de estarem casando, das pessoas estarem casando. E nós temos também que considerar com muita honestidade, e no meu ponto de vista pessoal, graças a Deus, também hoje a legitimação do casamento homoafetivo. Então, na verdade, o número ele só aumenta se nós considerarmos. Inclusive, a gente pode encontrar um aumento também por conta disso. Também né? por conta disso. E o número de casais de segunda união também aumentou. Também Quer dizer, aumentando. a maior prova de que a sociedade ainda acredita no conceito de família e de união de almas, como você muito bem colocou, porque uma celebração de casamento, independentemente de religião, antes de mais nada é isso. Claro. Né? É a união, ou por que não afirmar, afirmar a reunião de duas almas. Sim, sim, total. Né? O total. reencontro de duas almas que estão ali. Né? Estávamos conversando nos bastidores. Eu pessoalmente não acredito que as pessoas que estão no altar estão pedindo bênção. Elas estão abençoando, afinal de contas Deus é amor. Então elas estão dizendo, e olha que interessante. Eu acredito no amor. Eu acredito no amor, logo o sagrado existe. E quantos casais, inclusive ateus, ainda assim fazem questão de celebrar a sua união, mesmo que seja com um juiz de paz, mesmo que seja num fórum social, porque eles também estão dizendo isso. Nós somos a prova de que o amor existe. Então o casamento ele está aí. A questão é que o conceito, talvez, ele já não é mais o mesmo, mas, ou seja, igreja, né? O conceito mais formal. Exato. Hoje você tem uma pluralidade de formas de se cultuar esse reencontro de almas. Exatamente aí que eu ia entrar agora. Até porque a gente tem um exemplo desse casal lindo que está aqui, que ainda não está casado oficialmente, Sim, digamos exatamente. assim. Vocês estão juntos há quanto tempo? 6 6 anos. anos. 6 anos. 6 anos. Mas ainda não oficializaram. Ainda não. Vocês têm essa pretensão? Eu tenho sim, mas eu vou em encontro ao que o Lucas acabou de falar. Nós estamos conversando nos bastidores e eu me identifiquei muito com ele, a primeira vez que eu vejo. recíproca é uma verdadeira. pessoa maravilhosa. E dentro do aspecto de reencontro de almas, não é? Isso foi o que aconteceu comigo. Não é? Eu vejo que não foi uma coisa instantânea. Eu vejo que foi uma coisa com o tempo, você encontrando detalhes que você se identifica em outra pessoa e a gente ter essa singularidade de propósitos sem nunca ter se visto, não é? Eu acho uma coisa tão absurdamente maravilhosa quando eu sou muito apaixonado por ela. Eu sempre falo isso. Gente! Eu sou apaixonado por essa mulher. Eu sou apaixonado por essa mulher. É o que acontece que eu falo. Em rede nacional e ao vivo. Eu olha sou agora, apaixonado. Flávia, não é pra qualquer um, hein, mulher? Mas eu sempre falo isso e falo para todo mundo. Eu, quando eu fui conversar com os pais, o seu João, o pai dela, o seu João Mineiro, meu sogro maravilhoso, dona Giovana,
Eu fui conversar com ele e falou, meu Deus do céu, rapaz, o que esse homem quer com a minha filha? Por quê? Eu sou mais velho, vim de um casamento, então tem todo esse paradoxo, né? Que a gente tem você que está no seu trabalhar. segundo relacionamento Meu segundo relacionamento. matrimonial. Então existe aquela coisa, né? Um certo preconceito, parece. Ele já foi casado, né? Não tem um pouco? É porque aí tem um pouco também da culpa da própria tradição cristã. A gente tem que fazer A essa igreja meia hoje culpa. aceita a segunda união entre pessoas hoje em dia? ou Olha, não? do catolicismo romano, graças ao Papa Francisco, que já, enquanto arcebispo de Buenos Aires, ele já fazia um trabalho lindo com casais de segunda união, então já há uma flexibilização maior. Que bom. E eu venho de tradição anglicana, ainda que os livros de história digam que justamente o anglicanismo nasce porque o rei Henrique VIII queria justamente se divorciar de Catarina de Aragão para se casar com Ana Bolena, mas não é bem, mas não é a pauta de hoje falar sobre anglicanismo. Parece a história é muito maluca. Maluquice, é uma herança do cristianismo celta, enfim, é algo muito anterior. Mas sempre houve essa flexibilidade, inclusive por conta da retomada da autonomia da igreja inglesa, por conta desse episódio com o rei Henrique VIII. Mas ainda tem um pouco desse preconceito, Mas né? em outros corredores, a cultura judaico-cristã, ela entende essa questão de uma forma, repito, ainda hoje um pouco mais flexível, mas é um processo. Agora, é interessante, veja, nós falávamos também sobre isso. Parte da minha vida, eu convivi com os povos ciganos, com os calons. E é interessante que até hoje, na sociedade cigana, a criança nasceu, ela já está prometida para um outro. Exatamente. Até hoje, com 13 anos de idade, Nossa, olha isso. são celebrados casamentos Então arranjados. não existe casamento por amor nessa cultura. Aí é que está. Na cultura védica, na cultura hindu, na Índia, até hoje, casamentos arranjados. Sim. Entre o Islã, até hoje. Também. E são os menores índices de divórcio. São os que menos se separam. Mas porque existe uma submissão da mulher ou não? Aí é que está. A gente tem essa visão, inclusive, em relação ao Islã, quando o próprio Alcorão, com todo o seu rigor, mas prevê a plena possibilidade da mulher se divorciar. Mas precisa ser bem justificado, não é assim, tipo, não curto você. Não, o Islã... Não é, tem que ter uma ser muito traição, claro, tem que ter né? uma coisa brava ou não? No mundo muçulmano é o seguinte, tem casos, e já aconteceu, a gente celebra uma média de 12 casamentos por fim de semana. Então tem casal que já me chamou em plena lua de mel, porque uma das partes descobriu que o outro tinha 6 dedos no pé. Ai, Isso mentira! já aconteceu. Então vamos separar, Flávio. Isso porque eu não vou dizer coisas piores. Posso? Não é nada de... Eu Olha, nunca vi meu pé. Não dou um problema teve em um si, mas caso... motivo de separação. Verdade. Teve uma noiva que entrou em crise, não, de verdade. Ela entrou em crise, eu não entendi aquilo. Me ligou 3 horas da manhã e eu sou casado, porque na igreja anglicana o padre pode ser casado. Sim. Então estava eu no conforto do meu lar. Me ligou a noiva, que obviamente nem sob tortura eu falaria o nome dela, que ela simplesmente entrou em crise de verdade, desculpa falar isso, o cheiro do pum do noivo. Meu Deus! Já aconteceu coisa horrível. Então não E ela não sabia o que se fazer. Eu envolver por falei, alguém. minha filha, acenda, ou você cheira, ou você acende o isqueiro. O isqueiro que o gás botou no Existe queimou o odor. incenso, existe um monte de coisa. Exato. Viu? Mas Entra em crise. E o Alcorão, e tem caso, desculpa, mas pior que é verdade. O pessoal tá Não, rindo. porque quem é casado Mas sabe é que isso é uma claro, é coisa verdade. normal. Quem é casado isso é normal, não é verdade? Aí eu fiquei me perguntando, mas ela não percebeu antes que tinha Então, 6 dedos no essa pé é ou uma era das questões meia? Assim também. do casamento arranjado que podem ser muito problemáticas, não é? Porque não existe na uma tradição, convivência no antes. Oriente, eles têm uma interpretação que é a seguinte: o amor é algo que transcende a química. Ele é construído. Nós temos uma visão ocidental muito imediatista. De que tem que estar O Rico ele amando falou pra uma coisa casar. preciosa: química. Eu reconheço esse reencontro de almas e tem um fator até orgânico. Existem fatores inconscientes de molécula, de glândula, de feromônio, de cheiro, que tem que ter, e onde essa química é composta. Mas o amor é um processo cultivado. Ele vai, Eu ele vai acredito se também que ele só cresce. transformando, né? Ele vai sendo Ele transmutado. vai se e transformando. aí a gente às vezes não resiste à famosa crise dos 3 anos. Eu falei isso inclusive Dos como 3 ou psicanalista. Ela dos fala 5? dos Tem gente Tem que do fala 7. 7. Não, tem várias. Tem a Ela crise fala do dos 3, 7. tem a crise dos 7, crise dos 11. É muita crise. Só que Nossa, não são- existe tem um várias reloginho. crises no casamento. Tem muita gente que vive a crise dos 3 anos tardia. Ou tem quarto, gente quinto que ano, vai- ou que que vive antecipa no sexto. A crise desde o primeiro, Que né? vive uma constante constante crise. crise. Mas casamento é a arte de suplantar crise. Aí então nós estamos Gente, todas as culturas, Estamos bem. é tão intrínseco na figura humana isso,
Por exemplo, os nossos índios, eles aprenderam com os chimpanzés o conceito de casamento. Então, eles são poliândricos. Se nós formos numa aldeia Guarani hoje, é capaz que nós vamos encontrar hoje um homem que é casado com várias mulheres e uma mulher que é casada com vários homens. E não estamos falando de poligamia. São poliândricos, ou seja, vale tudo, como diria Tim Maia. Porque eles aprenderam com a sociedade dos chimpanzés. Se nós formos na nossa cultura ocidental judaico-cristã, nós somos monogâmicos, clássicos. Independentemente da cultura, ou o Islã que versa que o homem pode ser casado com até 4 ou 5 mulheres, desde que ele mantenha todas elas igualzinho. No mesmo padrão, porque desde escola então, para os filhos. Mesmo que se der uma agulha para uma, tem que dar para outra. Exatamente. E só complementando, esse caso do dedo do pé. Se a mulher invocar com qualquer coisa, ela tem direito a pedir divórcio por qualquer razão, e o soldo é devolvido. Quanta informação nova hoje, né? Mas veja que em todas as culturas, casar é uma necessidade humana. E é um grande momento na vida da pessoa, independente da cultura, é um marco, é um antes e um depois, né? Isso realmente muda a vida. E que bom que a gente tem hoje tantas formas de amor, tantas formas de se unir ou de se reunir, como você muito bem disse no começo do papo, né? E que isso está muito flexibilizado e a pessoa separada não é vista mais como era há um tempo atrás. E a pessoa tem a opção, sim, de ficar muitos e muitos anos com alguém, como, por exemplo, 44 anos de casada, no caso da Cida. Parabéns, uma Cida. Vida, olha a coisa linda. Parabéns. Incluímos o Gabi no bate-papo, porque você lembra que no começo do programa eu perguntei para ele, ficou no ar, e aí, entrar no papo aí. Sua opinião sobre o casamento hoje em dia, Gabi? Olha, eu já saí dessa, já tem um tempinho, vai fazer quase 3 anos, mas eu ainda continuo acreditando que o casamento ele funciona para muitas pessoas, né? A minha opinião pessoal é que funcionou muito para mim durante os quase 7 anos que eu fui casado, né? Embora eu tenha me casado muito novinho, eu amadureci demais num curto período de tempo, né? Então, eu acho que eu adulteci muito mais rápido. Eu acho que ajuda muito as pessoas a se conhecerem de uma outra forma. Só que hoje em dia também acredito em outros modelos de casamento também, que funcionam para outras pessoas, enfim. Cada Isso é muito legal, né? Cada um dinâmica. encontrar a sua forma, né? De amar, de se relacionar. Eu acho que hoje tudo é válido, como diria Lulu Santos, né? Exato. Consideramos justa toda forma de amor e é bem por aí mesmo, né, reverendo? 10 segundos, só uma reflexão última, assim. O segredo para uma reunião de almas felizes é a gente aprender a não esperar nada do outro. Isso que é o difícil. A gente tem muita expectativa em cima do outro, né? Eu me caso com o outro, não para que o outro me faça feliz, mas porque eu elegi o outro, por alguma razão, a compartilhar de uma felicidade da qual eu já sou portador. Concordam com isso? O segredo da felicidade para vocês é plenamente. Eu acordo com a minha felicidade plena por estar com ela e passar esse sentimento para ela todos os dias. Dividir isso. E não ficar 100% dependente da pessoa, né? Eu posso falar uma coisa só, rapidinho? Amo você, tá? Ai, eu não posso perder a oportunidade. Dele se não casar. A gente exorciza ele ao vivo. Casal Rico, você faz contato no @Cozinha Amiga todas as sextas-feiras. E o reverendo Lucas, muito obrigada, querido, também. reverendolucas.com.br, obrigada, Flávia. Muito obrigado a você. Sucesso pra vocês aqui. Muitas temporadas pra vocês. Muito obrigado. Obrigada, reverendo, mais uma vez. Muito bom ter vocês aqui. Voltem logo, tá? Obrigado. Amanhã a gente volta a partir das 10h30 da manhã com @Gabi Perlini E @Regiane Tapias. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau.